Olá, meu amigo, minha amiga Valmir, um filho amado de Deus, dando graças a Deus, ao Pai querido, ao nosso Pai Adonai, por mais um dia estar vivo, graças ao Senhor, e poder estar conversando com você, com a saúde mental cada dia mais renovada, e trazendo algo da parte do Senhor, algo que o Senhor falou comigo ali, estava reunido ali, ainda agora, muitas pessoas ali marcando consultas para poder conversar com médicos para resolver e buscar soluções para a saúde, né, corporal, saúde física, saúde mental, saúde psíquica. E ali eu estava ali meditando, olhava para um, olhava para outro, são muitas pessoas realmente esperando ali seu tempo de ser atendida. E vendo que quando nós precisamos falar com Deus, nós não precisamos marcar, né, consulta, porque Ele sempre está à nossa disposição, até mesmo aqui parado, né? Não estou em movimento, estou aqui parado e ao mesmo tempo ali estava conectado com Ele. Quando estou em casa eu me conecto com Ele, aqui eu me conecto com Ele, aonde quer que eu esteja eu me conecto com Ele. Tem até uma música de J Neto que diz assim: quando eu quero falar com meu Senhor Jesus, eu me ajoelho e oro. E às vezes nós temos que buscar soluções, porque a Bíblia, o manual sagrado, ele nos dá ali instruções para tudo, como nós devemos nos alimentar, como nós devemos nos portar. E às vezes nós passamos por situação de depressão, situações de ansiedade. A Bíblia diz para nós não sermos ansiosos, né? Nós não esquecermos as coisas que para trás ficaram, porque Deus nos comanda isso, porque Ele renova todas as coisas. Então, depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro, e nós temos que viver o hoje. Isso adoece, são doenças tidas como do século, são gatilhos mentais que nos trazem. E quando eu nasci, quando você nasceu, nós somos projetados lá para o útero de nossas mães, ali numa atitude de amor que nossos pais tiveram, e nós nascemos ali. A alma, que é pelo DNA dos nossos pais, que a nossa alma somos nós mesmos. O corpo foi se formando, né, que é isso aqui, porque se não tivesse esse corpo, nós seríamos invisíveis. Então nós precisamos dessa embalagem para que nós se tornemos visíveis uns aos outros. Mas ali a Bíblia diz que Deus já nos conhecia antes mesmo que nós fomos formados no útero de nossas mães. E Ele colocou o Espírito ali também, porque Ele soprou a vida nas nossas narinas. Então nós nascemos em Espírito, alma e corpo. Nós somos triunos. Mas só que quando nós nascemos, aí impõe às vezes a religião, a religiosidade nas nossas vidas. E nós nascemos alimentando sempre a carne, né? Que ela sempre está onde nós vamos, a nossa alma, porque nós vamos aprendendo a falar. Quem nasce aqui no Brasil aprende a falar o português. Eu sou paranaense, mas moro aqui no Maranhão. Então, aonde você está, você aprende o sotaque, né, as tradições, os costumes e tudo mais daquela região. E isso é projetado na nossa personalidade, no nosso modo comportamental. Mas tem o Espírito. E para que nós venhamos alimentar o Espírito, Deus colocou um Espírito em nós que ele fica inativo, ele fica desativado até que nós venhamos a ativá-lo. E é isso que eu quero chamar a tua atenção nesse dia. Você é um ser espiritual. E eu gosto de uma frase que eu vi um dia que diz assim: nós não somos seres humanos buscando experiências espirituais. Nós somos seres espirituais tendo experiências humanas.
porque Deus colocou o Espírito, porque Ele só conversa com nós através do Espírito. Então o Espírito tem que estar aqui, ó, acima. Mas quando você não ativa esse Espírito que está acima de você, que está dentro de você, você só vai buscar as coisas carnais, né? É carnaval, é bebedice, é prostituição, é procurar matar. Por isso que tem tantas atrocidades no mundo. Você já parou para pensar que quando uma pessoa ela ativa o Espírito que está dentro dela, ela vai passar a ler a Bíblia, ela vai passar a se comunicar com Jesus, ela vai passar a amar a ela mesma, ela vai passar a amar ao seu próximo. Você já reparou que até mesmo num conjunto familiar, numa comunidade familiar, pode ser, digamos, 10 irmãos. Aqueles que ativam o Espírito dentro delas, as outras que são carnais se afastam delas. Os carnais só vão visitar aqueles que são carnais, porque lá tem a bebedice, eles vão beber junto, porque vão alimentar a carne. Porque o que um carnal vai fazer no meio dos seres que já ativaram o Espírito, né? Eles não vão poder beber, porque lá não tem bebida. Não vão poder se prostituir, porque lá não existe isso. Não vão poder falar de coisas carnais, de prostituição, de tantas outras coisas, piadas, coisas que não edificam em nada. Já aqueles que são espirituais vão procurar estar aonde está, falar de coisas concernentes aos céus, as coisas que edificam. E eu entendo que Deus, Ele está dentro de nós. É tão bom esse entendimento que o Senhor me deu de poder ativá-lo dentro de mim. Então hoje eu sei que eu deixei a religiosidade. O Senhor, Ele não está em templo feito por mãos humanas, Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você quando você ativa Ele. Tem muitas igrejas que são formadas, são bonitas, ornamentadas, mas Deus não está dentro de templos feitos por mãos humanas. Quando Jesus disse lá na Bíblia que Ele destruiu o templo e reconstruiu em 3 dias, Ele falava dele próprio, né? Ele morreu e ressuscitou o 3º dia. Agora sim, eu vou na minha congregação, congregar é necessário, porque eu também sou comunidade. Eu me junto lá com os meus irmãos e com as minhas irmãs para adorarmos ao Deus vivo ali juntos. É bom congregar, a Bíblia diz que é bom que os irmãos vivam em união. Então eu não fico isolado na minha casa, eu vou também congregar com os irmãos, mas não necessariamente dizer que eu só vou servir a Deus se eu for na igreja. Não necessariamente. Primeiro eu tenho que tê-lo dentro de mim, ativar Ele que está dentro de mim. E aí sim a minha vida começa a ser transformada, porque a minha mente, leia Romanos capítulo 12, versículo 2, onde fala: renoveis a vossa mente, a metanoia. Você precisa ter uma metanoia na sua vida, reformular sua mente, reprogramar sua mente e deixar os vícios, porque tudo quanto é vício, às vezes a pessoa casa e pensa que no meio da prostituição, adultério, é o bambambam e vai ali se dizer que é o másculo. Mas a palavra do Senhor diz que adultério, bebedice vai para o inferno, né? Porque se Deus nos constituiu em família, é para que nós venhamos a cuidar dela. E eu sei bem o que eu estou falando, porque se eu estou falando, a minha boca é a que mais está perto dos meus ouvidos. Então primeiro eu falo para mim mesmo. Quando eu falo, eu alimento a mim mesmo. Eu preciso me alimentar primeiro, amar a mim mesmo, para depois alimentar outras pessoas, para depois amar ao meu próximo. E o que eu quero dizer com tudo isso é que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos constituiu lá quando eu nasci, quando você nasceu, que soprou lá nas nossas narinas, Ele quer ser ativado aí dentro de você também. Eu tive muitas possibilidades já de nem estar mais nessa vida aqui. Às vezes eu digo que eu estou fazendo hora extra, mas o Senhor sabe o dia que Ele vai me chamar. Já tive várias situações que
poderiam ter ceifado a minha vida, mas o Senhor me projetou para ficar aqui até no tempo dele. E eu sou grato por isso. Mas todas as vezes que eu me desviei do caminho que ele tinha para mim, eu entrei em depressão, eu sofri acidentes, eu fui desenganado de médico. Só entrei em bebedice, no autoalcoolismo, não é essas bebedices aí de pessoas falam que bebem. Eu entrei no autoalcoolismo, fiquei internado 6 meses, mas eu fui homem suficiente para dizer que sozinho eu não conseguia sair da situação ao qual eu me encontrava. Eu fui pedir ajuda. E Deus ouviu a minha oração, minha súplica, e colocou anjos aqui na terra também para me ajudar. Fiquei internado 6 meses e procurei ajuda. E hoje eu agradeço por tudo quanto eu passei, porque eu me tornei mais experimentado, a valorizar mais a família, porque às vezes a pessoa fala que sente saudade da esposa, sente saudade do filho, das filhas, sente saudade da família. Se a gente sentir saudade, a gente cuidava. Às vezes você fala que você gosta da sua família, mas você prefere trocar sua família pelos amigos para ter momentos outros com os amigos, trocando às vezes a esposa por outras, ou vice-versa, né? Mas tudo isso é porque você não ativou ainda o lado espiritual que está dentro de você. Porque a partir do momento que você ativar o espírito que está dentro de você, você vai entender o que eu estou falando. A palavra do Senhor diz que as coisas espirituais, só o homem e a mulher espiritual é que discerne. Agora as coisas carnais, a carne discerne, e a carne ela é nojenta. Então, se você hoje fizer uma oração, não de remorso, mas de arrependimento pelo que está falando, faça uma reflexão na sua vida para você mesmo, uma introspecção de tudo que você está fazendo. Vê se o que você está fazendo agrada a Deus. Talvez não esteja agradando nem a você mesmo, nem a você mesmo não está agradando. Eu não quero com isso puxar sua orelha, pelo contrário, como seu irmão, eu sei porque eu paguei dura serviço, pelo que eu fui, pela minha dura serviço, eu paguei duras consequências, mas o Senhor me deu oportunidade. E hoje eu sou mais feliz do que eu era outrora. E hoje, como eu falei em outro vídeo, eu vivo um dia de cada vez e eu procuro me fortalecer cada dia mais e procurar mandar nisso aqui, porque isso aqui é chamado mente, né? Psicologia e tudo mais chama de mente, porque ela mente pra gente mesmo. Ou você comanda ela ou ela te comanda. Porque aqui existem gatilhos mentais, existe aqui crenças limitantes. Então tudo que a gente aprendeu aí desde o decorrer da infância, existe aí traumas que precisam ser tratados, existem profissionais. E se você não consegue, procure ajuda, né? Procure ajuda profissional, mas a principal ajuda vem do alto. A palavra do Senhor diz: olhar para as coisas de cima e não da terra. Então que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, que você seja iluminada também, que você entenda que as coisas carnais, as bebedices, aí não vão te levar a nada. E entenda que Jesus Cristo, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a vida. Não adianta buscar em outro nome não, porque Jesus é o único que morreu e ressuscitou, os outros só morreram. E todos seremos julgados um dia. Os outros foram servos e Jesus é Senhor. E eu dou graças a Ele pelo sacrifício que Ele fez, por ter derramado o sangue dele por mim e por você lá na cruz do Calvário. Nós temos que valorizar a isso. E eu oro a Deus para que você seja iluminado também. Procure fazer uma reflexão e a metanoia. Estude sobre a metanoia. Leia Romanos 12:2, João 14:6. E que Deus esteja, João 3:16, Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Para esse vídeo não se tornar muito longo, nós vamos ter mais momentos de conversas. E o que eu mais quero é o seu bem,
O que eu mais quero é estar bem cada dia mais. E que você possa estar cuidando cada dia mais de você. Na sua vida tem que ser Deus em primeiro lugar, a sua família em segundo, e aí vem trabalho e outras coisas. Não troque, não inverta essas coisas não. Não adianta colocar Deus em primeiro e trabalho em segundo e depois família e tudo mais, que não dá certo. Que Deus, na sua infinita misericórdia, que a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, esteja te abençoando em nome do Senhor Jesus. E eu, Valmir, um filho amado de Deus, te amo em Cristo Jesus. Um grande abraço em nome de Jesus. Amém?